Pai amado e Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Teu grande nome, aqui nós estamos, Senhor, para mais uma vez ministrarmos a Tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sopro do Teu Espírito Santo, segundo a Tua soberania, Tua misericórdia, Teu grande amor. Pai, é mais um passo de fé e mais uma porção a qual o Senhor nos permite. Chegamos ao dia de número 32 do nosso propósito de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos. E é certo que o Senhor é Deus para continuar a nos discipular, a nos doutrinar, a nos ensinar o caminho de Deus. Pois o salmista disse um dia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E sendo assim, Pai, como poderíamos usar outro meio para conhecer a tua vontade? Como podemos pensar ou imaginar que há um outro meio de ouvir a tua voz? Pois Jesus Cristo, o Senhor, é o Verbo que se fez carne, é o melhor de Deus. Portanto, que nenhum de nós que aqui estamos venhamos a rejeitar essa palavra, pois rejeitar a palavra é rejeitar o Filho de Deus. E rejeitar Jesus Cristo é o Senhor, é rejeitar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, antes de começarmos a nos deliciarmos em Tuas promessas, gostaria com a Tua bênção de Te agradecer pelas vidas que aqui estão presentes. Meus amados irmãos e irmãs, a Igreja do Senhor, amigos do Evangelho, que estão continuamente conosco, nesta união, nesta investidura espiritual, nesta condição a qual Tu mesmo nos convenceu, para que o Teu nome seja glorificado no meio de nós. Obrigado, Pai, pela perseverança e a insistência de meu irmão e de minha irmã, pela fé que nos une em Cristo Jesus, pela condição que há no corpo de Cristo, no estado da igreja, para que juntos possamos vencer o mal, possamos vencer o maligno, possamos vencer a nossa natureza pecaminosa e nos deliciarmos naquilo que é eterno, naquilo que verdadeiramente é vida em abundância. Quero também Te agradecer pelas vidas que estão participando pela primeira vez e que terão a oportunidade não apenas de um único áudio, uma única oração, mas que certamente serão despertados pelo Teu Espírito Santo para aquilo que realmente é de Deus, pois, segundo a Tua palavra, é feita então a Tua vontade. Pois está escrito que a Tua palavra ela não volta vazia, faz tudo o que Te apraz. Ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. Então que todos creiam e estejam prontos para obedecer a Deus e receber o melhor dessa terra. Pela fé a respeito de todos aos quais mencionamos pela fé, lanço diante de Ti todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos através das mensagens de textos, áudios e fotografias. Todos aqueles que de alguma forma se uniram a nós neste chamado, nesta unção a qual o Senhor nos confiou por Cristo Jesus, Teu Filho amado.
É necessário que todos nós estejamos prontos a ouvir o pastor. Mas não o pastor André, mas o pastor e bispo de nossas almas, o Senhor. O Senhor é o verdadeiro pastor. E é por isso que o salmista declarou: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então que assim seja. Que todos venham a discernir a tua voz, ouvir o teu espírito e assim se colocarem, se posicionarem naquilo que tanto almejamos, que é o centro da tua vontade e do teu querer. Pai, nesse dia de número 32 do nosso propósito de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo de número 13. Pai, essa pequena parte do capítulo de número 13, do versículo 1 ao 3, há uma riqueza imensurável quanto os propósitos de Deus, a tua vontade, o teu querer máximo na condição do estado da igreja, naquilo que implica eu, o meu irmão e a minha irmã, que estamos aqui em concordância a saber que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Pai, o texto começa dizendo que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E já nessa primeira menção, nós lembramos do capítulo de número 11, que diz que foi em Antioquia, em que os apóstolos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Alguns dizem que podemos ser chamados de pequenos cristos, ou uma representação do próprio Cristo aqui nessa terra. O fato é que eles foram chamados assim porque pareciam com Cristo. Seus ensinamentos, seu exemplo de vida, seu comportamento, seu testemunho era de acordo com a palavra de Cristo. E em meio a essa condição, na Antioquia, tais mestres e tais profetas são mencionados, como Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, a qual o texto vai dizer que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, logo o apóstolo Paulo. Pai, interessante dizer que por mais que não tenhamos um conhecimento profundo sobre a origem de cada um que fora mencionado no texto sagrado, mas no pouco que conhecemos e podemos discernir pelo teu Espírito, é que todos eles, querendo ou não, tinham antes vidas distintas. Pessoas acostumadas a, como posso dizer, a situações diversas. O apóstolo Paulo era um fariseu, um judeu de raiz, alguém que inclusive perseguiu a igreja de uma forma muito violenta. E quando lembramos de Barnabé, lembramos da sua disposição para servir ao reino. Certamente um homem cheio de amor, cheio de compaixão e com um desejo sincero de servir a Deus e à igreja. É relatado também Lúcio de Cirene, provavelmente alguém que tinha como o apóstolo Paulo uma cidadania romana. Também é falado sobre alguém que se chama Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, onde certamente fora
submetido a diversas situações que não eram de Deus. Enfim, o fato é que cada um deles foram apanhados pela tua graça. E a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor revelado em Jesus Cristo os uniu. Mesmo em situações tão distintas e diferentes, o Senhor os uniu. E nessa união a qual nós chamamos Igreja de Jesus, eles oravam, eles adoravam e jejuavam. E nesta busca incessante pela tua face, pela vontade do Todo-Poderoso, a fim de que suas vidas tivessem de fato um significado na terra, não como no passado, mas naquilo que o próprio Deus prepara com relação ao futuro daqueles que o servem. Ali, o teu Espírito Santo revelou a tua vontade e disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Certamente, Pai, no decorrer da campanha, nós vamos conhecer e saber as muitas viagens, os muitos lugares e experiências que estes homens passaram em meio à obra do Senhor. Mas o fato é que, embora somente Barnabé e Saulo foram mencionados aqui, certamente os demais tiveram missões, tiveram obrigações, responsabilidades naquilo que implica o teu reino e a tua justiça. E o curioso é que naquele instante em que o teu Espírito Santo revelou a tua vontade, o que aconteceu? Eles continuaram a jejuar e a orar. E aqueles que não foram separados pelo Espírito Santo para irem a determinado lugar, aos quais iriam Barnabé e Saulo, a palavra do Senhor vai dizer que eles impuseram as mãos sobre os tais e o enviaram. Logo te obedeceram, abençoaram Barnabé e Saulo. Isso é maravilhoso, Pai, porque isso mostra ainda mais que, infelizmente, nos dias de hoje estamos muito longe da doutrina dos apóstolos. E quando falamos isso, falamos a respeito daquilo que eles aprenderam com o próprio Cristo, o Senhor, a qual mesmo orou para que fôssemos um. E a condição aqui de ser um não é apenas estar no mesmo lugar, não é apenas estar numa mesma circunstância, mas num desejo fiel de que tudo vá bem com todos. O texto não vai nos mostrar que houve uma discussão, a saber de quem era o mais importante, quem era capaz, quem poderia ir, quem poderia ficar, quem poderia abençoar, quem poderia receber a oração e até mesmo o Espírito Santo. Não há discussões, porque na verdadeira igreja do Senhor não há divisões. Não há julgamentos a fim de que uns venham a pensar que são melhores do que outros. Talvez alguém possa dizer que o que essa oração tem a ver com o meu problema? O que essa oração, o que essa menção tem a ver com a minha dificuldade, com aquilo que preciso, com relação à enfermidade, com relação ao casamento, a oportunidade de emprego e tantas outras oportunidades. O fato, Pai, é que está tudo muito claro. Tua palavra é luz. Enquanto estivermos neste sentimento de divisão, não há luz, haverá trevas. E no meio da escuridão, Pai, não dá para enxergar. E corremos o risco de não apenas cair em meio a um precipício, mas fazer com que outros tropecem. Pois o próprio Senhor Jesus declarou que como pode um cego guiar outro cego? Porque antes do texto a qual mencionamos,
a igreja passava por uma forte perseguição. E até aquele momento, a perseguição não parou. Não teve um descanso para os teus filhos, para a tua igreja. Então, por que seria diferente para nós? Então, é no meio dessa tribulação que Deus quer nos usar. É no meio das dificuldades que o Senhor quer que venhamos nos unir e, de fato, sermos úteis uns para com os outros. É como esse chamado, Pai, esse ministério. Se pudéssemos ouvir o áudio de cada um que está aqui a orar conosco, não haveria espaço para esse momento suficiente, porque todos nós temos isto em comum, todos nós passamos por tribulações. Mas que bom que estamos unidos, que bom que estamos passando por tribulações na tua presença e não na carnalidade, e não na futilidade, e não em meio a porfias, a discussões. Porque, Pai querido, nem os demônios, nem Satanás, com os espíritos imundos, está dividido. Porque um reino dividido não subsiste, como ensinou o Senhor Jesus. Então, ensina-nos, Pai, a nos mantermos unidos, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, profetizando a vitória uns para os outros, em nome de Jesus. O Senhor há de se agradar de nós. E o melhor, nos usar, porque não basta ser salvo, mas temos que ser usados em meio aos talentos que o Senhor nos confia para multiplicá-los e confiá-los ao Senhor da grande seara. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.